Eu acho que o desconhecido, ele é o necessário. Ele é isso, basicamente, assim. É querer ter a experiência de tudo que for possível, justamente porque é desconhecido. Então é se jogar nesse lugar de querer descobrir. E aí esse olhar atento talvez seja por causa dessa busca de nossa, eu nunca vi isso. Nossa, como é que é uma foto disso? Nossa, o que é aquilo? Ah, e se eu fizer, né? Então assim, uma coisa que eu percebi nas aquarelas ou nas pinturas é que eu preciso estragá-las. Elas começam muito executadas dentro de um domínio de, como se fosse uma nomenclatura própria, uma ortografia própria da pintura. Então eu tenho que estragar. Porque se eu estrago, aí entra num lugar que eu não sei o que vai acontecer, porque eu estraguei. Né? E aí agora eu estraguei e me permito sentir aquela coisa assim, poxa, estava tão legal, mas que legal que eu estraguei, né? Esquece um pouquinho, vai fazer outra coisa e depois volta 2 dias depois, uma semana depois, 3 anos depois, né? Então, isso é muito bacana. O fato, quando você faz a fotodança também, né? Assim, quando eu entro nesse lugar de estar diante da câmera, eu não sei o que está acontecendo. Não sei o que o outro está vendo. E aí, nesse caso, agora, esse outro que me fotografa, que é a minha filha de 10 anos, né? E às vezes aquela filha de 10 anos tem a mínima paciência para estar ali, ai, mas que saco, né? E aí você imagina todo um enquadramento, né? E aí ela corta seus pés, e aí ela corta, se você está dançando para uma paisagem, ela corta a paisagem, né? E aí você não quer nem, mas vamos repetir, não, para quê? Porque virou essa coisa que eu não sabia, eu achava que seria uma coisa, virou outra e tá tudo bem também, porque foi o olhar dela que direcionou aquele outro formato, né? E aí bonitinho quando a de 6, a Emília também quer, né? Ai mãe, né? Então assim, esses vários lugares também do olhar do outro dentro dessa produção que também te educa a não querer saber talvez o que vai dar aquilo, né? E aí essa disponibilidade para fazer com que seja possível, né? Novas propostas. A experimentação é super importante, seja para entrar em lugares comuns, né? No sentido que se existe uma escolha de diferentes lugares para os quais vão acontecer fotodança, ao mesmo tempo é um mesmo corpo, que tem um repertório coreográfico e que isso de alguma forma repete-se, né? Dentro de uma experimentação de que talvez naquele dia você esteja com mais calor, você esteja mais incomodado consigo mesmo, sem tempo para aquele momento de pausa para fazer uma fotodança, mas é uma experimentação de novo desse mesmo corpo dentro de uma rotina coreográfica. Com relação justamente a se eu faço desenhos ou pinturas e eu atrapalho o processo, é também uma experimentação para ver onde que eu vou, onde que isso vai dar agora, né? Para além da história da arte, talvez seja diálogo com o mundo, né? Eu espero que eu esteja em diálogo com o mundo e com todas as realizações. É uma coisa bem presunçosa, né? Mas pelo fato de estar existindo, que eu carregue na elaboração de propostas, que eu carregue comigo o mundo, os meus, os mortos, os que já deixaram de existir, as dinâmicas possíveis de história da arte enquanto conhecimento, mas história da arte enquanto aquilo que ainda não existe, ou que pode vir. Então essa história da arte meio anacrônica, ou atemporal, ou diacrônica, ou transtemporal, que seja assim, não pensar nos passados, assim, ou com relação aos diálogos com os passados, mas os diálogos com uma história possível de futuro, com esse inimaginável de um futuro, assim, e de realizações que entrecruzam, porque talvez a dificuldade de produção contemporânea seja justamente, você não sabe, né? O Gombrich não vai ressuscitar para fazer uma nota de rodapé no livro História da Arte. Você não vai entrar nesse lugar, necessariamente, né? E que isso talvez não seja uma meta, no sentido que não é só arte, eu não queria estar fazendo só arte, eu queria estar fazendo. Então eu me preocupo às vezes menos com os outros, mas toda vez que acontece, de que, nossa, isso lembra, tomara que o Espírito então tenha entrado em mim e tenha me ajudado a fazer essa execução, porque isso lembra uma proposta de alguém, né?
Mas eu acho que as referências são ecléticas. Eu não consigo me filiar porque eu gosto disso ou daquilo. Ou então aquela crise que às vezes a gente vê de que, nossa, eu gosto tanto desse tipo de produção, mas a minha produção é tão outra. Não. Quantos artistas vão caber dentro de mim? Assim, no sentido assim, será que eu vou conseguir fazer coisas que lá pra frente, eu falo assim, nossa, fez isso, a mesma pessoa? É como se a meta fosse essa, assim. Quais são as flutuações de variação que eu vou ser capaz de pensar com quais referências? Apenas de uma arte ocidental, mesoamérica, chinesa, de 7.000 anos atrás, quando a gente não era nem hominídeo? Onde que está esse limite, assim? Sobre essa diferença entre trabalho e obra, eu acho que o trabalho é tudo e a obra é o fractal. É aquele espelhamento desse todo que acontece a qualquer momento. Né? E talvez nesse momento não dá para você definir exatamente quais são as obras. Eu acho que isso também passa por uma exterioridade. Porque talvez por trabalho ser tudo, né? Desde acordar, desde fazer compra no supermercado, sentar para ler um livro que talvez te dê um insight para você fazer alguma coisa. E aí eu brinco assim, a saída ao supermercado às vezes é um contato com alguém, né? Assim, você não tem essa dimensão. Então trabalho é tudo, sempre, o tempo todo. Trabalho é o trabalho que eu me dou quando eu sento para fazer algo também, né? Mas depois, será que isso vai ou não ser uma obra? A obra vai ser sempre um fractal, um pedaço disso que foi o trabalho do todo, né? E claro que às vezes a gente tem, na verdade, afeto e apego, né? A gente gosta de certas coisas que a gente fez, né? E aí a gente nomeia, né? No sentido assim, eu dou um título, eu penso que, nossa, isso aqui dá pra mandar pra onde tá, né? Mas se aquilo necessariamente é uma obra, não sei. Essa questão do reconhecimento da autoria talvez tenha sido o meu primeiro susto, no sentido que eu fazia antropologia, eu tive uma reação acadêmica muito forte, assim, de estranhamento com a academia quando eu era aluna de graduação, e isso fez com que eu começasse a desenvolver panfletos, né? E a minha filiação nesse momento desses panfletos, folhas volantes, o que quer que seja, era um pensamento anarquista, né? De espalhamento de dizeres não canônicos no mundo, assim, uma coisa assim. E eu fazia esses panfletos, e esses panfletos eu achava que era antropologia, e eu comecei a ter retorno desses panfletos. Nossa, que desenho bonito! E eu falei, mas eu desenho? E aí eu comecei a ouvir isso, os desenhinhos da Luísa. Não é eu desenho? Então essa coisa da atribuição de uma autoria por uma ação que eu sequer nomeava como desenho. Para mim, eu estava preenchendo uma folha de papel com uma caligrafia muito minha, muito incrustada de mim, assim, com desenhos pueris, né? Porque é aquela brincadeira, assim, não tinha nenhuma sofisticação técnica ali naquilo. E aí nisso eu comecei a ter um reconhecimento. E aí nisso eu fui brincar, de dia eu era Maria, de noite eu era João, de dia eu fazia antropologia e à noite eu ia fazer artes no Docina. E eu fazia questão que esses mundos não se contaminassem, porque de dia eu tinha que ler 1000 páginas por semana, né? Era uma coisa meio obsessiva de conhecer e saber do mundo, mas cada vez mais estranhando que era como se o mundo não fosse autorizado a conhecer a si mesmo, porque o antropólogo sabia do mundo, né? Mas as pessoas do mundo e o mundo não sabiam de si mesmo. E esse outro lugar de experimentação, de perceber que aqueles meus desenhos se mantinham nas linguagens. Então, no Docina, a carga curricular permitia que eu pegasse só as disciplinas práticas, né? Como se prática não tivesse teoria, né? Então, nesse momento ainda existia uma não compreensão da prática como uma teoria em si mesma. Mas eu vou fazer só as práticas, né? Fazia de cerâmica, argila, escultura, pintura. Eu achava tão estranho que as coisas permaneciam. Porque a tinta é outra coisa, né? Papel eu tô acostumado, mas é o mesmo? Você não é o mesmo? Como é que é esse mesmo? Aí eu fui entender a autoria nisso, no sentido de um reconhecimento de um mesmo, né? E aí aos poucos, nessa época, a minha prática era muito dispersiva. E é dispersiva no sentido mesmo de que eu não queria guardar aquelas coisas. Eram momentos, um processo. E que existia ai que bonitinho,
era muito constante, ai que lindo, ai que... Assim, você achou, toma. Tinha um desapego muito grande, porque era tudo muito despretensioso, né? Então assim, eu gostava de distribuir. E aí deixava na plataforma ali da rodoviária, ia deixando quadros, né? Porque vai chegando, vai poluindo a casa da gente, assim, a gente vai... Porque os exercícios de sala de aula, de uma aula de pintura acrílica, eu ia deixando-nos. E aí vinha, né? Nossa, eu tava passando na rodoviária e tinha um quadro seu, eu peguei e levei pra cá. Ué, como assim? Como é que você sabe que era meu? Né? Umas coisas assim, porque nessa época não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha essa autopromoção, né? De que, olha, eu deixo, né? E fui fazendo isso também no Parque Olhos d'Água, eu deixava quadrinhos, eu deixava coisas assim. Então esse retorno de uma autoria que me foi atribuída pelas coisas que eu fazia, por um lado, né? E por outro lado, essa questão do Dupla Plus é uma autoria colaborativa, né? Sendo que pro Ari essas fotodanças eram tipo assim, ai que saco, vou ter que ser espontâneo de novo diante dessa paisagem, né? Porque para ele aquelas fotodanças eram uma ausência do dançar, que o corpo dele já não fazia mais. Então era uma autoria colaborativa, mas era quase que, tá Luiz, então bora porque estamos juntos e vamos, né? E com corpos informados você vê que isso não faz importância. De quem teve a ideia, quando teve a ideia, e isso foi uma ideia, não sei, isso já virou uma ação, se é uma ideia ou não. Então é legal perceber que tem diferentes, numa mesma existência, né? Essa possibilidade de umas diferenças, de entender para que essa autoria, para que ter que ser reconhecido porque eu fiz isso, né? Voltando talvez a esse pensamento que tudo é trabalho, é aquela brincadeirinha de você seja inteiro o tempo todo em tudo que você faz. Então o mínimo seria o bem feito. E aí isso é uma exigência muito grande, eu acho. É você ser muito crítico consigo mesmo e com os outros, é muito exigente. Mas paciência só assim. Então eu não consigo imaginar que aquilo que eu vou fazer não esteja pleno porque eu me doei por inteiro. Não significa que precisa estar pronto, né? Pode ser um rascunho ainda de uma outra coisa que virá, mas enquanto algo que precisou parar, tem que estar bem feito, tem que estar inteiro, tem que estar pleno. E aí de novo isso volta para uma crítica alheia, no sentido que tem uma diferença entre o tosco, o mal feito, o precário, né? E saber que isso são intenções estéticas faz diferença, né? No meu caso não tem muito isso, né? Não tem uma pesquisa pelo precário, pelo contrário, assim, aí de novo são os autoconhecimentos, assim, se serve para alguma coisa, minha Vênus é em Libra, né? Então é uma coisa que a minha filha mais velha, Betina, fala muito assim, mas você acha tudo bonito? E realmente, sabe assim, eu olho para uma poça d'água com lama e eu acho lindo. Uma das cenas mais incríveis de performance que eu vi foi a caminho de Olhos d'Água, num dia de chuva, um senhor, mendigo mesmo, assim, desses andarilhos, assim, à beira da estrada, no meio de uma poça d'água tomando banho, aquela poça enlameada, né? E eu disse assim, nossa, que coisa mais linda, né? Tosco? Pode ser, sujo, sabe assim, chechelento, né? Mas belo, porque pleno inteiro, assim, então bem acabado, aquilo ali enquanto uma imagem que eu não tirei essa foto, né? E fica aquela memória plena, né? Então acho que esse bem feito é essa intencionalidade de estar inteiro na coisa. E não necessariamente a feitura, mas quando a intenção é a feitura, transforma, né? Entre você saber que realmente foi... É a diferença entre uma pedra que eu achei no meio do caminho e é uma proposta de intervenção, de instalação, de composição urbana. Acho que o trabalho nunca está pronto. Jamais está pronto. Ele está interrompido, talvez. Né? Mas me dá uma angústia pensar que ele está pronto. Está pronto quando eu morrer. Aí está pronto. Mesmo assim não vai estar, porque vão ser criados discursos e narrativas sobre isso, né? Então tomara que nunca prontifique-se.
E aí eu tinha uma mania assim de, tá, tudo bem, foi para uma exposição, voltou, aí então tá, então agora eu posso brincar de novo um pouco em cima das coisas, né? E ultimamente as últimas exposições que eu fiz foi com instalações de paredes de fotodanças, né? E não acontecia de chegar com um desenho tipográfico, digamos assim, né? Um desenho dessa instalação. E nessa questão de montagem, tá sempre você e outros artistas, outras pessoas, né? Isso dava uma aflição, assim, outros comentam, mas você vai fazer como? Ah, não sei, vamos ver, né? E colocando na parede de uma forma que, eu pensei que podia ser assim, mas vai ser... Então, assim, essa coisa do pronto também tá aí, né? Eu não quero ter que me dar esse trabalho porque eu vou ocupar minha cabeça com outras coisas. Então, ficou assim, ficou, então tá pronto, mas eu não quero que seja isso. Não é isso, pode ser outra coisa.